removedores de entulhos. Quem são esses? Levanta a mão e fala: eu sou um removedor de entulhos. Olha, eu creio que você falou isso por fé. Talvez você não tenha entendido muito bem, mas até o final da mensagem você vai chegar com essa ousadia, com essa certeza. Você é um removedor de entulhos. Olha quem está ao seu lado e diga: somos os removedores de entulhos. E eu quero que você olhe para essa imagem, porque ao longo de toda a mensagem... deixa eu já dizer, essa mensagem é a preparação para uma série que nós vamos entrar domingo que vem. Amém? Os irmãos gostam de série, né? Então, nós acabamos a série de José, estamos numa transição. Eu gostaria que você ouvisse toda a série de José, se você perdeu alguma das mensagens. E não só a série de José, os últimos 2 cultos de domingo, principalmente para você estar situado. O culto de domingo passado foi algo extraordinário, sobre ansiedade, sobre o mal do século. Às vezes eu fico assim, aquele irmão que não ouviu a mensagem, fala: ouça em casa, não deixe de receber esse conteúdo, porque isso transforma a vida. O culto de domingo passado é para transformar a vida de alguém assim, imediatamente. E eu quero dizer que hoje eu preparo você para o próximo domingo. Então você vai estar aqui no próximo domingo. Não é porque domingo que vem não tem ceia, tá bom? Você tem que vir à igreja todos os domingos. Eu sei que alguns irmãos têm a logística, moram longe, mas se programe para o próximo domingo. Nós estamos entrando aí na rampa final de ano, né? Do final do ano. E eu quero preparar você para aquilo que Deus tem para a sua vida. E a palavra nos prepara e nos coloca nesse lugar. Então esta mensagem de hoje é uma mensagem de uma pré-temporada aí que nós vamos entrar, uma próxima série a partir de domingo, algo que é base do nosso ministério. Então se prepara. Eu quero dizer para você que está chegou talvez no último ano, últimos meses do ministério, os próximos cultos são fundamentais para que você entenda quem nós somos como igreja, porque o Senhor te trouxe para esse lugar. E esse tema tem tudo a ver com a nossa missão de vida. Nós somos removedores de entulhos, e você vai entender o que é isso como igreja local, como noiva de Cristo, a missão que nós temos como Cristo vive São Paulo nesse tempo, nessa geração. E isso não é este altar somente, e começa nesse altar e chega até a sua vida. Então diga mais uma vez: eu faço parte da visão. Fala da missão. Fala: eu sou um removedor de entulhos. A palavra de Gênesis 26, 17 diz assim: então Isaac é filho de Abraão, filho da promessa, saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte. Abraão morre e os filisteus entulham os poços, os lugares onde eles tiravam águas, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Isaac tira os entulhos e ele fala: esses postos que meu pai já havia aberto no passado vão ter os mesmos nomes pelos os quais ele já havia colocado. Posto, diz a palavra. É sobre isso que o Espírito já está falando nos nossos corações. Curve rapidamente sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa hora, obrigado por esse momento, obrigado por tudo que vivemos até aqui, Jesus, por tudo, Pai. Louvor, a ceia, as celebrações, a gratidão, o júbilo, as despedidas, a sementeira. Agora o Senhor aquieta os nossos corações para ouvirmos a palavra. O Senhor está falando, a Bíblia está aberta. Eu creio que o Senhor vai dar direção, destino, propósito na vida dos teus filhos. Que não seja eu na minha humanidade, mas o Senhor através de mim a falar a este povo que pertencem a Ti, Pai. Nós cremos que eu creio que essa mensagem é fundamental, Jesus, para aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, como nação, neste tempo. Então usa os meus lábios para que essa igreja seja edificada conforme a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos amados, escolhidos, povo de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Senhor. Olha só, hoje nós vamos começar entendendo, quero iniciar nessa minha introdução, falando um pouco, logicamente, muito resumido do contexto histórico. Alguns highlights. Você sabe que falando o contexto histórico da igreja de Cristo ao redor da terra. Até o ano de 431 da era de Cristo, o cristianismo não tinha nenhuma subdivisão, vamos dizer assim. Tudo era cristianismo, tudo era a mesma igreja, era todos o mesmo povo ali, né? E depois disso vão surgir, conforme a história da igreja, algumas ramificações. E essas ramificações, elas são hoje, milhares, de fato milhares. Muitas ramificações, denominações diferentes. A princípio, né, nós tínhamos três vertentes do que era o cristianismo. Nós tínhamos o catolicismo romano, muito conhecido e tradicional até os dias de hoje. A ortodoxia oriental. E depois de Martinho Lutero, nós tivemos a reforma protestante, nós tivemos o estabelecimento, o desenvolvimento do protestantismo, o que deu origem a nós, povo evangélico, povo que... Por isso que nós somos protestantes, porque começou com a reforma protestante, então nós somos... E falar sobre ser protestante tem tudo a ver com o nosso contexto de igreja.
Então você precisa estar muito atento, porque isso faz parte da sua vida. E hoje em dia, como eu disse, existem milhares de ramificações da religião cristã. A pergunta que eu quero fazer nesse início, para toda a igreja, para você ficar comigo nessa mensagem: como que é possível existir tantas ramificações de cristianismo, se nós temos apenas uma bússola, se nós temos apenas uma palavra? Como é que é possível tantas ramificações? É uma pergunta logicamente reflexiva. E quando você reflete, eu quero dizer que nós sabemos que existem sim milhares de denominações com doutrinas diferentes nos dias de hoje. Quando nós vamos para as estatísticas, o IBGE vai dizer que abrem-se aproximadamente 14 mil novas igrejas por ano. Olha, você tem noção. As estatísticas dizem que o cristianismo está avançando. Eu já fiz aqui a minha contribuição, meu pensamento nos últimos cursos, dizendo que cristianismo é esse que cresce, mas que não transforma, não é verdade? Então nós precisamos entender o que está acontecendo nesse contexto, como foi o passado, como é o presente, para entendermos também como é o futuro da igreja. Enquanto você reflete em tudo isso, eu quero lembrar que em 1525, então, Martinho Lutero, ele iniciou a reforma protestante e ele deu início a todas as igrejas evangélicas. Começou com um padre, Martinho Lutero, à luz de velas, diz a história, que ele começou a ler e ele começou a ter um entendimento do que era a graça de Deus, o que era totalmente pregado de forma mentira pela igreja até então católica, apostólica, romana, com seus dogmas, com as suas heresias. Ele se levanta e protesta, daí vem o nome, protestantismo. Ele protesta contra todos aqueles dogmas, ele coloca suas teses na porta de uma catedral e ali começa todo esse movimento que chegou até as nossas vidas. Então isso é a base da reforma. E quando nós falamos de base da reforma, você precisa entender que dentre as teses ali, vamos dizer, de Lutero, as suas 95 teses, ele trouxe o que chama hoje da igreja atual de as 5 solas. Eu vou colocar para você que ele diz sola gratia. O que significa isso? Somente a graça. Está aí para você ver, olha lá. Sola fide, somente a fé. Tudo a ver com o que nós cremos e pregamos, porque isso é bíblico. Solus Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente as Escrituras. E soli Deo glória, que significa glória somente a Deus. Então veja, somente a graça, diga comigo, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Veja que isso está totalmente em linha do que de fato é a verdade, o que não era pregado até então, no tempo da história antiga. Então Lutero se levanta com suas solas e com suas teses, e nós vamos ver que ao longo dos anos isso foi tomando forma, e depois vem João Calvino, todos os reformadores, e depois você estudou na história, vem a contra-reforma, o movimento que eles vão tentar impedir aquilo que estava avançando, e aí se dá o cristianismo. E o que eu quero fazer esse breve relato? Porque depois desse tempo de reforma, nós chegamos hoje, no século 21, e quando nós olhamos para trás, nós podemos afirmar assim que tudo isso se perdeu. Com todas essas ramificações de cristianismo, com todas essas ramificações de denominações, muito do que Martinho Lutero começou ali como um homem levantado por Deus se perdeu. É lógico que hoje vão falar, não, mas era político, ele começou, amado, nós entendemos os desígnios de Deus, e Lutero foi sim levantado para iniciar uma reforma de fato. Lógico que a verdadeira reforma começou na cruz, em Jesus Cristo, mas nós entendemos que as coisas precisavam ser anunciadas, e toda a questão da imprensa, da questão das Bíblias sendo publicadas, até então Bíblias em latim, então aquilo começou a tomar forma, e as pessoas começaram a ter os olhos iluminados, a entender de fato que Deus não era aquele Deus pregado até então pelo catolicismo romano. E nós podemos olhar hoje que infelizmente tudo isso se perdeu. Hoje em dia milhares de religiões, hoje em dia milhares de denominações pregam coisas fora da Bíblia, como era no passado. Sim ou sim? É o que nós vemos no dia de hoje. Então quando nós lemos a palavra de Deus, depois nós comparamos com o que é pregado, você vai ver que muito do que é pregado hoje nos púlpitos das igrejas não está na Bíblia. O que é ensinado hoje pela igreja, grande parte da igreja, não está na palavra de Deus. E existe um espírito de confusão, então, no meio do povo de Deus. E quando fala de confusão, você sabe que confusão não vem de Deus. Confusão começou no céu, com uma rebelião, que foi ele, o Satanás. Então esse espírito de confusão não pode estar no nosso meio. Por isso você está num lugar onde você tem entendimento de fato. Por isso que você tem que estar com a sua Bíblia, para conferir coisas espirituais. Não é porque está num telão, é porque está na Bíblia. E você precisa entender que o que está na Bíblia nós cremos. Sim ou sim, igreja? Então vamos lá, Efésios 4:1, vamos começar a palavra de Deus, lendo a palavra que diz assim: rogo-vos, é o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então tem uma vocação para todos nós, e Paulo está falando, não ande de qualquer forma, ande de modo digno, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é o corpo de Cristo. Esforçando-vos, tem hora que você tem que se esforçar para fazer o que a palavra de Deus manda. Ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Ele continua no verso 4: há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor. Quantos senhores existe, igreja? Um Senhor. Quantas fés? Uma só fé, um só batismo. Diga comigo: há um Senhor, uma só fé. Diga: um só batismo. Ele diz no verso 6 para fechar: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. A pergunta que vem no meu coração, não sei no seu, que nós podemos perguntar nessa hora, a pergunta que fica: o que aconteceu então para existir tantas ramificações do cristianismo, se tem só um Senhor, uma só fé, um só batismo? Alguma coisa entrou aí na linha, alguma coisa se perdeu no meio do caminho. E é por isso que Deus tem falado de um mover para esses últimos dias, para os dias finais, antes da volta dele. E eu creio, amado, que chegou a hora desse mover para a igreja de Cristo. E eu quero que você entenda que isso faz parte da nossa missão como igreja local. Nós não podemos achar normal esses milhares de ramificações das coisas perdidas aí fora, sabe, do cristianismo no mundo. E independentemente de uma placa que tenha na frente de uma igreja, a verdade é que existe só um Senhor. Existe uma só fé, nós vimos um só Deus, um só batismo, um só Espírito. E eu sei que muitas pessoas têm visto como se encontra hoje a obra de Deus. Se você ligar a televisão, hoje nem precisa ligar a televisão, nas mídias sociais também, isso é exposto. Você vai ver como se encontra a obra de Deus no Brasil e no mundo. E talvez você se pergunte sim: Senhor, será que isso é o cristianismo? Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã ou nos assiste de casa e você vê o que está aí pintado aí fora. Será que isso é a sua pergunta? Será que isso, Pai, é o cristianismo? Será que se resume a isso? Será que a obra final de Jesus é o que nós estamos vendo? A fita, o sal, as abluções, as festas cerimoniais, os batismos, as subidas no monte, as adivinhações que hoje estão tomando conta dos templos modernos, esse espírito de cartomante dentro das igrejas. Será que é isso? Será que o evangelho se resume nisso? Talvez seja a sua pergunta, a sua indagação. Eu quero dizer para você, com a mão na Bíblia, que não, meu amado irmão em Cristo. Isso não é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ir para a palavra. Sabe, em nome de Jesus, eu estou aqui para dizer ao povo de Deus que isso, na verdade, não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. O que estão fazendo com a obra de Cristo é totalmente diferente do que de fato é a obra de Cristo. Então, quando nós lemos a Bíblia e nós comparamos com o que se tornou a igreja, nós constatamos que a igreja atual, ela vive num lugar que não existe dentro da palavra de Deus. O que é pregado, o que é ensinado, não está de acordo com a palavra de Cristo. Então eu quero mostrar para você agora o que acontece com a igreja de Cristo, ou o que aconteceu em todos esses anos. Nós vamos começar em Gênesis 26, 12, que diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, ou 100 por 1, do que o Senhor, porque o Senhor o abençoava. Isaac, num tempo de crise, ele vai plantar a semente, ele tem uma ideia de descer ao Egito. Deus fala: não desça ao Egito, planta, fica onde eu te mandei. Ele planta e ele colhe 100 por 1 daquela semente. Então, diz o verso 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número dos seus servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então o povo inimigo olhava para a prosperidade do povo de Deus, de Isaac, e tinha inveja. Verso 14, não, já lemos o 14. Vamos para o verso 15. Só para você entender, a figura de Abraão aqui, a figura de Isaac, aponta para a igreja. Nós vamos entender Abraão e Isaac como a igreja dos tempos de hoje. Nós vamos fazer essa analogia. O verso 15: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai, haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Por que eles fizeram isso? Porque eles tiveram inveja. Verso 17: então Isaac saiu dali e acampou-se no vale de Gerar, onde habitou. Disse Abimeleque a Isaac, era o rei: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Verso 18: e tornou Isaac, então ele volta e ele torna a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaac e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, disseram: achamos a água. Eu queria que você entendesse que aqui acontece algo sobrenatural nessa passagem. Nós sabemos que a Bíblia, ela é comparada à água da vida. Isso significa também, Jesus falou sobre isso, que ele era a água da vida. Então significa que Jesus é a vida. Fala: Jesus é a vida. Fala: Jesus é a água da vida. Então água e o evangelho,
ou na verdade, a água e o evangelho na palavra de Deus, e Jesus e o evangelho na palavra de Deus, é comparado com a água. Então, quando eles falam lá no tempo de Abraão que eles encontraram água, eu quero dizer para você que nós também encontramos água, igreja. E Jesus falou que aquele que bebe dessa água não volta a ter sede. Levante mais as suas mãos e fale assim: graças a Deus, porque eu encontrei a água. Olha lá o que diz João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus é a água da vida. Mas o que aconteceu com a igreja, nesse panorama que nós estamos ainda na introdução, ao longo dos séculos, foi que os filisteus, o povo que adentrou no meio do povo de Deus, mas que não é povo de Deus, os filisteus, talvez por inveja, ou por serem de fato energizados pelo maligno, ou por serem de fato do maligno, esse povo entulhou os poços, jogaram terra nos poços, e a água ficou obscura. Tem água lá embaixo, mas a água está obscura. Sabe quando você coloca terra na água, ou areia na água, e fica aquela água turva? É isso que aconteceu, cheio de entulho, infelizmente, no meio protestante. Entulho significa lixo. Por isso que eu falei para você guardar bem aquela imagem inicial. Porque quando você pensa numa obra e você vê todo aquele entulho, você que já fez obra sabe como é, numa grande construção, um grande prédio está construindo, é tirado muito entulho. Na verdade, aquilo não vai servir para nada, aquilo é o resto, aquilo é o lixo. Então, nós precisamos olhar para a obra de Cristo e entender que tem muita coisa que estão olhando aí fora que não serve para nada, que é de fato lixo. E o sistema religioso, que é infelizmente maligno, ele tem jogado esse entulho na obra de Deus, através da criação de erros doutrinários. Alguém vai dizer: bispo, por que eu preciso entender as doutrinas? Porque se você não entender as doutrinas, talvez você não conheça nem o próprio Deus. Porque através do estudo das doutrinas você vai conhecer quem é Deus de fato. Não de ouvir falar, não o Deus da religião, mas o Deus que se revela através das Escrituras. Por isso eu recomendo que você ande com a sua Bíblia, que você traga a sua Bíblia no culto, que você abra a palavra, que você grife, que você, confira coisas espirituais, porque é através da Escritura, é através da palavra que Deus se revela aos seus filhos. E infelizmente as pessoas não leem a Bíblia hoje em dia, então elas têm que acreditar na versão daqueles que estão contando as histórias. E infelizmente erros vão sendo passados de geração em geração. E isso tudo tem tirado o povo de Deus do verdadeiro evangelho. Isso tudo tem tirado o povo de Deus, criando um evangelho totalmente distorcido. Você vai ver hoje um evangelho de autoajuda, de pensamento positivo, ou gerando talvez um grande legalismo que é escravizador. Então você vai achar o prumo da coisa, você não acha, como dizem, o fio da meada. Por quê? A coisa está perdida. Colocaram muitos entulhos, a água está turva, e você não consegue enxergar a claridade da água, a pureza da água. Então falta santidade. Hoje as pessoas estão se desviando da verdade. Hoje homens que eram para ser paradigmas, homens de Deus, estão aí caindo em adultério, em corrupção. E é isso, você olha e fala: é isso que é a obra de Cristo? A pessoa vive num mundo, ela precisa de um salvador. Ela chega numa igreja e ela encontra a igreja, ela fala: mas é isso que é a igreja? Porque colocam mais peso, não tem um padrão do que é de fato um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família de Deus. Então, como eu disse no início, a coisa está totalmente perdida. A verdade é, igreja, que o sistema religioso tem entulhado, ele tem entulhado a igreja de Cristo com um lixo. E você precisa entender isso de forma espiritual. Quando você entra num lugar, entenda isso, amado. Talvez você esteja entrando aqui hoje pela primeira vez, ou está chegando ao nosso ministério, e não ouça essa voz como algo que você... Não, mas por que ele está dizendo isso? Porque eu vou te provar tudo na palavra de Deus. Mas sempre foi assim, mas talvez sempre tenha sido errado. E Deus trouxe aqui justamente para os seus olhos serem iluminados, para você entender a verdade. E eu não vou colocar uma verdade goela abaixo no teu coração ou imposta. Eu vou mostrar na palavra de Deus a verdade. E o próprio Espírito revela a verdade. Eu não preciso, como diz Paulo, de palavras persuasivas, nada disso. Então você está num lugar, deixa eu contar o contexto de tudo isso, que prega a verdade. Então você talvez tenha chegado no meio da série de José, no meio de uma série de famílias, não sei, no meio de uma mensagem específica que Deus falou no seu coração. Eu quero mostrar hoje para você o que é o bolo, entre aspas, e com todo respeito. Porque não adianta você querer comer a cereja sem você entender o que é o bolo, do que é feito o bolo. O bolo, amado, é a doutrina. O bolo são as doutrinas da graça de Deus. É a sustentação de tudo. Então por que nós podemos entender que Deus tem sim algo bom para a nossa alma, para a nossa família, para a nossa vida financeira? Porque nós compreendemos a base do Evangelho. Nós compreendemos com profundidade o que diz as Escrituras. E hoje eu quero mostrar esse bolo para você. Hoje eu quero levar você, e a partir de hoje, nos próximos cultos, para que você entenda. Por isso não falte domingo que vem. Não falte nos próximos cultos, porque você vai entender o que de fato é essencial para a vida de um cristão. Então quando você entra num lugar, por exemplo, e recebe lá um vidrinho de óleo, um lenço que dizem que é ungido, uma fita, um carnê, uma oração para expulsar um demônio do corpo. Quando você entra num lugar ali, as pessoas estão fazendo adivinhações, revela CPF, revela alguma coisa. Você precisa entender que isso tudo é entulho do filisteu na obra de Cristo. Bispo, mas eu nunca ouvi falar isso. É por isso que você está aqui hoje.
para você ouvir hoje pela primeira vez, ser liberto de tudo aí que é essa feitiçaria gospel. Então nós, como ministério, nós temos um chamado para tirar entulhos. Por isso você é um removedor de entulhos. Nós temos o ministério, o chamado ministerial de tirar entulhos do meio do povo de Deus. E sempre foi o nosso chamado como ministério. Se você entrou aqui ou chegou aqui na época da minha mãe, ela ficou 26, 27 anos com esse propósito. Nossos apóstolos aqui, que nós colocamos, o apóstolo Miguel, a bispo Rosana, tem essa missão. E hoje existe uma palavra profética também que chega até nós. Começou na vida do nosso apóstolo e chega até nós, que é a palavra que eu li recentemente de Jeremias 1:10. Olha aqui, agora você vai começar a entender por que Deus levantou nós como igreja. Olha o que diz Jeremias 1:10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para... Deus constituiu um profeta para quê? Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares. Alguém vai dizer, mas por que Deus levanta alguém para destruir algo? Porque tem muito entulho que precisa ser arrancado e destruído. E ele vai dizer depois na sequência, e também eu te edifiquei para quê? Para edificares e para plantares. Ou seja, tem coisa que só vai ser plantada depois que algo foi arrancado. O sábio vai dizer, há tempo para todo o propósito para o céu. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, não é de colher. Então tem hora que muitas vezes você vai ter que arrancar algo para constituir algo novo. E isso agora traz para dentro de você. Tem muitos talvez paradigmas que você que cresceu na religião, dentro de muito tempo, dentro de da religião aí, do sistema, você vai ter aquilo como um paradigma. E você precisa hoje estar aberto à voz do Espírito. Não é a voz do Fernando humano, mas é a voz do Espírito Santo de Deus ao seu coração. Porque tem coisas que Deus quer edificar aí dentro. Só que para edificar Ele vai ter que arrancar alguma coisa daí de dentro. Então goste de você ou não, amado, eu estou aqui para dizer com todo amor que a nossa igreja foi levantada para isso. A nossa igreja tem esse chamado. E sabe por que nós somos chamados por Deus para isso? Olha lá, Jeremias 2:12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. Olha só, Deus falando. O povo cometeu 2 coisas ruins. A mim me deixaram um manancial de águas. Deixaram Deus. Deixaram um manancial de águas vivas. Sabe, os poços estão entulhados. Deixaram Deus. Deixaram a água viva. E ele diz, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O povo de Deus hoje está baseado num evangelho que não tem água. Cisterna rota, é o que o Senhor está falando desde lá de trás através do profeta. E é isso então que nós agora como igreja local, traz para nós, como igreja Cristo Vive, temos com a obra de Deus. Nos últimos 29 anos aqui em São Paulo, nós temos pregado uma palavra que tira entulhos. Uma palavra que derriba, que destrói, mas que constrói e edifica coisas. Por isso você faz parte da nossa missão como igreja. Bispo, qual que é a nossa missão? Entenda isso. Você está aqui para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. O quê? Tudo que é entulho. Tem que ser tirado. E depois nós precisamos então edificar e plantar, como diz a palavra ao profeta. Então a nossa missão não é nada fácil, você precisa entender isso. Por isso tantos ataques, por isso tantos levantes. Porque nós somos um ministério que vai contra a cultura moderna. E eu queria só fazer um parênteses aqui, porque talvez hoje esteja muito em alto o progressismo evangélico. Nós não temos nada a ver com esse progressismo evangélico. Nós temos nada a ver com essa voz maligna também, que é mais uma ramificação no meio do povo de Deus, que vem para destruir o povo. Porque a falta de conhecimento destrói, disse Oséias. Então nós estamos aqui hoje como povo de Deus para plantar algo de fato sólido, baseado na palavra. Eu não vou trazer para você um evangelho progressista. Eu não vou trazer para você um evangelho água com açúcar que é pregado hoje em dia para acomodar o seu ego, o seu prazer. Nada disso. Eu vou pregar para você o verdadeiro evangelho. E é isso que nós pregamos aqui. Então não confunda a verdade com o progressismo religioso atual. Posso ouvir um amém, igreja? Então vamos lá, olha só. Essa é a nossa missão como igreja, por mais que não seja fácil. E eu posso dizer que eu cresci vendo, porque eu cresci nesse ministério, vendo as pessoas se levantarem contra a minha saudosa mãe, durante o seu ministério, quando ela pregava sobre a predestinação, quando ela pregava sobre a eleição, sobre as 2 sementes, sobre a soberania de Deus, e todas as doutrinas bíblicas da graça de Deus. Os filisteus ficavam como? Doídos. Os filisteus ficavam com raiva, talvez com inveja, sabe? Ficavam ali, sabe, tentando paralisar a obra de Deus. E eu posso dizer que nesses últimos 3 anos eu tenho sentido isso na pele também. Porque quando você prega a verdade, o inferno fica furioso. O inferno se levanta. E você sabe que desde 94, então, nós estamos aqui em São Paulo. Lembra que eu estou te preparando para o próximo domingo. É uma preparação. Nós estamos aqui desde 94, ajudando o povo de Deus a fazer o quê? A se livrar de todo entulho, a se livrar de toda amarra. Tudo que os filisteus foram colocando esses anos todos. Eu posso dizer para você, não tem sido fácil. E não será fácil. Mas o Senhor nos chamou para isso. E aquele que chama nos capacita, não é verdade? Aquele que chama, sabe, começou a boa obra, é fiel para completar. E nós temos sido fiéis a esse chamado.
Eu não estou dizendo de nós como a minha família, eu estou dizendo nós como igreja. Você faz parte disso, diga graças a Deus. Então você precisa entender que o entulho dos filisteus tampou a água. E sem água, sem vida. Fala para mim, sem água, sem vida. Então quer dizer que hoje existe muita igreja que não tem água, ou seja, não tem a vida. Nós somos ainda, fomos e somos muito massacrados quando nós pregamos a verdade. Mas existe uma voz que clama por água. Existe uma voz de pessoas que estão aí ao redor do mundo. E nós estamos aqui para tocar a nossa trombeta. Nós estamos aqui para abrir a palavra e dizer, existe água. O evangelho não é isso que está pintado aí fora. O Senhor é muito mais profundo. Existe uma base, existe algo sólido. Existe uma rocha que está aqui na palavra de Deus. E nós estamos aqui para bradar ao mundo e às nações, ei, existe água. A água pode ter sido aí turva, pode ter sido colocado em entulhos, mas existe uma água cristalina. E o Espírito está manifestando isso nos dias finais, nesse tempo, nessa geração. Então você precisa anunciar onde você for e dizer, existe água. Comece anunciando para quem está ao seu lado, diga, existe uma água limpa. Talvez para alguém isso seja muito novo. Eu peço para você, com o meu coração pastoral, fica até o final dessa próxima série, que você vai sair totalmente transformado. Você vai entender todo o contexto histórico, o que é lei, o que é graça, o que era para o povo judeu, o que é para o povo gentil, porque nós somos chamados para pregar essa palavra. Como que existe água, Bispo Fernando? É só tirar a fita, é só tirar o óleo, é só tirar o sal, é só tirar a fogueira santa, é só tirar as subidas do monte, é só tirar as abluções, é só tirar tudo que Jesus já tirou. E você vai encontrar a água verdadeira. As luas, as adivinhações, as cartomantes gospel do tempo de hoje, é só tirar tudo isso. E se arrancar tudo isso, o povo vai ver, como muitos aqui já viram, que existe água. Então depois que Abraão morreu, o que os filisteus fizeram? Entulharam seus poços. Foi o que nós vimos aqui na história. Para quê? Para matar o povo de Deus, porque sem água, sem vida. É isso que eles queriam fazer no passado. O que o inimigo tem feito no meio do povo de Deus? Semeado entulhos, para que não cheguem a água. Mas Isaac, cheio de ousadia, ele sabia onde estavam os poços. Isaac faz o que? Ele fala, pode abrir todos os poços que foram entulhados. Eu quero dizer para você que eu estou aqui hoje, e você vai dar a mão para mim, como Isaac desse tempo, para desentulhar todos os poços que foram entulhados aí pelos filisteus, através da palavra, sem persuasão humana, sem força do coração humano, mas baseado e impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Só que para isso, Isaac teve que ter o esforço, sim. Não deve ter sido fácil desentulhar todos os poços, retirar todo o lixo. Então, você precisa entender que Jesus não mudou. Você pode falar comigo isso? Jesus não mudou. Diga, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Então Jesus, igreja, continua sendo a água da vida. Ele diz que ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Foi o que Jesus disse. E nós precisamos anunciar isso. Porque a igreja tradicional hoje acha que a salvação vem pelas obras da lei. O que é isso? Entulho. Contra a palavra de Deus, está contra o que Jesus prega. E nós precisamos anunciar o verdadeiro evangelho. Então Jesus disse muito claro que quem está debaixo da lei está debaixo de um pacto de maldição e de morte. O que é isso, Bispo Fernando? Isso é entulho. E você precisa ter isso hoje claro no seu coração. Você foi cortado pela graça, talvez você esteja aqui. Você já entendeu que não tem entulhos. Então você precisa me ajudar nesses próximos dias, nessa próxima semana, entrando em oração, sabe? Entrando junto comigo nessa força no Espírito, movendo o mundo espiritual através das suas orações, com a sua fala, para que as pessoas que têm chegado nesse tempo, e para onde chegar essa voz, elas entendam que o que nós estamos pregando não é o progressismo atual, mas é algo fundamental, é a base que todo cristão tem que saber, a base das doutrinas. Você já foi cortado pela graça? Levante uma das suas mãos e diga, eu já arranquei o entulho há muito tempo. Diga, eu já tirei tudo que é entulho da minha vida. Você que está chegando, nós vamos te ajudar com isso. Então retirar o entulho da obra, como eu disse, é doloroso, é desgastante. Vai você pegar numa obra aí e começar a tirar pedra por pedra. Você vai sentir um esforço, vai desgastar. Mas Paulo ensina em Gálatas 5:9. Um pouco de fermento faz o quê? Sabe o que é esse fermento? É entulho. Então a igreja vai colocando fermento. E esse fermento está levedando a massa. Tem uma massa inchada. Tem uma massa aí totalmente distorcida. Por quê? Porque o fermento é colocado. Quando as pessoas chegam ao nosso ministério, algumas falam assim, nossa, mas vocês são muito radicais na palavra. Sim, porque um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Nós somos radicais com a graça de Deus. Então, amados, Deus só honra a verdade. Deus não honra a mentira. Bispo, mas você vai peitar o sistema? Amado, Deus nos chamou para isso. Não sou eu estou aqui como um mensageiro de Cristo. Eu falei na última quinta-feira, Ele nos arregimentou que soldado em serviço vai se envolver com as coisas desse mundo, porque o nosso prazer está em satisfazer, a nossa obrigação está em satisfazer aquele que nos arregimentou, disse o apóstolo Paulo.
Eu fui arregimentado, você foi arregimentado. Não sou eu que escolhi a luta, foi Deus que escolheu por nós. Então nós precisamos nos livrar de todo entulho, de toda dúvida, toda mentira, da apostasia. Nós precisamos ensinar ao povo de Deus que existe só um Deus. Mas isso é tão óbvio, mas nós precisamos ensinar. Porque o povo de Deus se tornou um povo politeísta, algo que a Bíblia condena, acreditando em vários deuses. Mas existe um só Deus, existe um só Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Então você que está ouvindo essa voz, eu quero dizer para você aqui no cinema, você que está em casa, livre-se hoje de tudo que é entulho. Eu estou aqui como seu pastor para te ajudar por esse caminho. Porque talvez não seja fácil para alguns, mas é necessário. Alguém me perguntar, então como é que se limpa a igreja dos entulhos dos filisteus, bispo Fernando? Eu quero dizer para você que quando você aprende sobre a soberania de Deus, quando você aprende sobre a autoridade da Bíblia, quando você aprende sobre a deidade de Cristo, que o Espírito Santo é o próprio Cristo, quando você aprende, você fala, uau, eu estava num evangelho de entulhos, eu estava bebendo uma água turva, eu estava bebendo uma água com areia. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito. Olha o que ele vai dizer agora, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Por quê? Porque já fomos libertos da lei. Então onde está o Espírito não tem mais amarra, não tem mais condenação, há liberdade. Então veja que onde Deus se manifesta não pode ter prisão, não pode ter condenação, não pode ter ameaça, não pode ter acusação. O que os pastores fazem hoje em dia? Ameaçam o povo, colocam acusação. Então Jesus fala através de Paulo, Efésios 2,8, a graça, a fé é pela graça, mediante a fé. A salvação é pela graça, você é salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Aí a pessoa chega para o evangelho pela graça, mas aí tem um pastor que coloca o peso, fala condenação. Não, veja bem, não é tão fácil assim, você precisa passar por isso, precisa passar por aquilo, e vai colocando condenação. Então Jesus fala, o jugo é suave e leve, mas a tradição e a religião colocam um jugo suave, um jugo pesado sobre a vida das pessoas. Então você vai ver que isso é o quê? Isso é entulho. E você precisa identificar isso como entulho, porque nós precisamos ficar com o que a Bíblia diz. João 16,13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está anunciando esse grande mover que Ele quer manifestar nessa geração, nesses tempos finais. E isso passa pela revelação de quem é Jesus. Isso passa pela revelação do que é a graça de Deus. Então posso dizer para você, sem medo de errar, que viver debaixo da lei é você viver debaixo de entulho, é você anular a graça. E eu vou mostrar para você o respaldo de tudo que eu estou afirmando aqui. Gálatas 2,21 diz assim, não anulo a graça de Deus. Quer dizer então que dá para você anular a graça de Deus? Tem gente que está tentando anular a graça de Deus. Mas Paulo está dizendo, ei, não anule a graça de Deus. Eu falei, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, o que ele está dizendo? Segue-se que Cristo morreu em vão. Esse versículo é poderoso para tirar véu dos olhos. O que Paulo está dizendo em outras palavras? Ei, se você está achando que a justiça, a sua justificação é mediante Moisés, aqui está a cruz, tá? O púlpito aqui é a cruz. Eu voltei para a lei, estou antes da cruz. Ele está falando, se você acha que a justificação está em Moisés, você está fazendo com que a cruz, com que Cristo tenha morrido em vão. O que a igreja atual faz? A igreja atual está baseada nas obras da lei, nas obras de Moisés, 613 mandamentos. O que a igreja está bebendo? Entulho. Porque Jesus veio justamente para cumprir toda essa lei. Jesus veio, Ele cumpriu a lei, e agora Paulo está falando, ei, não anule a cruz, não anule a obra da cruz, porque se você está fazendo isso, Cristo morreu em vão. Então as pessoas estão olhando para um evangelho onde o sacrifício de Cristo foi em vão. Para que Cristo se eu preciso de Moisés? Para que Cristo se eu estou baseado nas leis mosaicas? Você está compreendendo o que o Espírito está dizendo essa manhã? Então nós não podemos negar a obra de Cristo. Veja que esse entulho tem coberto então a água cristalina que é Jesus Cristo. E infelizmente hoje, igreja, esse entulho vem através das mídias sociais. Então não é tudo que é pregado que é de Deus, você precisa aprender isso. Eu sei que a geração de hoje é uma geração conectada, das mídias sociais, das redes sociais, das conexões, enfim. Mas você precisa entender que nem toda voz é uma voz sábia, nem toda voz é uma voz certa, nem toda voz é uma voz bíblica. Você vai ver hoje grandes influenciadores influenciando o povo de Deus, dizendo, olha, você não precisa da igreja, você não precisa do pastor, você não precisa dizimar. E aí tem um povo ingênuo que ele vai acreditando no influenciador. Porque o influenciador tem uma certa autoridade no nicho dele, no lugar que ele vai, sim, enfim. Mas a pessoa acredita mais no influenciador moderno do que na palavra de Deus. Não precisa dizimar, não precisa da igreja, não precisa do pastor. Na verdade, o que é isso? Esse povo, influenciadores, talvez pastores atuais, eles estão entulhando os poços que o nosso pai na fé é Abraão. Abraão foi o primeiro dizimista da palavra de Deus. Eles estão dizendo, ei, deixa Abraão para lá, não precisa de Abraão, não precisa da palavra de Deus, você não precisa dizimar. O que é isso? Isso é entulho.
Os filisteus estão o quê? Extremamente ativos. E como você identifica isso? Tudo que é negado. O filisteu, ele vai negar tudo que a palavra de Deus diz que é verdade. E você precisa conhecer a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem um povo que se diz crente, mas não conheceu ainda a verdade verdadeira. Conheceu uma verdade turva, talvez. Porque negam a deidade. Eu vou dizer algo aqui para você, não sai correndo não. Mas você vai entender. Você que é novato. A tradição diz que existem 3 deuses. A tradição diz que existe uma trindade. Quem diz isso? A Igreja Apostólica Romana. Os protestantes importaram doutrinas que lá atrás os protestantes raiz cortaram. E hoje eles estão trazendo a trindade. Não, a Bíblia não vai falar de trindade. Essa palavra não está nem na Bíblia. A Bíblia fala de uma triunidade. A Bíblia fala de uma manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos nas dispensações, nós cremos nas manifestações, nós cremos que Deus da criação é o Pai, nós cremos que Ele veio como Filho, como Jesus Cristo, e nós cremos que nessa dispensação agora, Ele deixou o Espírito Santo Consolador, mas não são 3 deuses. Você não vai chegar no céu e ver um trono para o Espírito Santo, um trono para Jesus e um trono para Deus. Existe um só Deus. Nós acabamos de ler isso na Bíblia. Um só Senhor. Então quer dizer que nós, olha como é algo pequeno talvez, mas nós nos tornamos politeístas. Nós temos mais de um Deus, porque a tradição está lá, um adora. Eu vou orar um pouco para o Espírito Santo, e aí se o Espírito Santo não resolve minha causa, eu vou para a terceira instância, para a segunda, né? Eu vou pedir para Jesus. Se Jesus não resolver, eu vou para o Pai, que é o Alexandre de Moraes, a terceira instância. Eu vou chegar lá, porque ali ele é mais poderoso. Amado, João no Apocalipse, ele olha e fala: eis um trono armado no céu, e alguém sentado nesse trono. Então você precisa entender que Jesus é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, em manifestações diferentes. Mas Ele é um só. Então quando você fala Jesus, você está dizendo ao Espírito, você está clamando ao Pai. Porque Ele diz: eu e o Pai somos... é o que diz a palavra. Então as pessoas estão negando isso. Olha que coisa simples, mas é baseado nisso que está a grande parte da igreja atual. Então onde que está tudo isso? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Colossenses 1, verso 3 diz assim: e Ele nos libertou do império das trevas. Você estava no império das trevas. Existe um imperador, que é o Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, remissão dos pecados. Verso 15: este é a imagem do Deus invisível. Olha que coisa linda. O primogênito de toda a criação, pois nele, quem que ele está falando? Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha agora, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17: ele é antes de todas as coisas. Como é que Jesus é antes? Como é que o Espírito é antes? Porque ele é um só. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Verso 18: ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Verso 19: porque aprove a Deus. Então quer dizer que Deus quis. Aprove a Deus, nele residisse toda a plenitude. Diga comigo: em Jesus reside toda a plenitude da divindade. Quando você olha para Jesus, você está vendo toda a plenitude da divindade nele. Porque antes não tinha um corpo, agora ele se manifestou, agora é um primogênito. Agora você pode olhar, agora você pode crer e ver com os seus olhos e contemplar. Por isso que ele dizia: eu e o Pai somos um. Mostra-nos o mistério, diz Filipe. Ele falou: Filipe, eu estou há tanto tempo com você. Filipe pediu para ver o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus falou: eu estou há tanto tempo com você. Ele não pediu para ver Jesus, ele pediu para ver o Pai. Jesus respondeu: eu estou há tanto tempo com você, porque eu e o Pai somos um. Quando você fala com Jesus, você fala com Deus e com o Espírito Santo. Jesus é a plenitude da divindade. Então não pode existir discussão de quem é Deus. Mas hoje o povo não sabe nem quem é o próprio Deus que eles adoram. Talvez você vá falar com um crente da tradição, ele vai falar: mas talvez ele nem tenha a consciência disso, mas na oração dele, ele está repartindo a oração dele, ele crê em 3 deuses. Mas se você perguntar: mas tem 3 deuses? Não, é um só. Mas como é que é? Amado, Jesus é Deus e acabou. Ninguém vem ao Pai, disse a pastora Cris. Ninguém vem ao Pai se o Pai não enviar. Então nós precisamos ir para a palavra. Não pode existir discussão de quem é Jesus. E João vai deixar isso bem claro em João 10:30. Olha o que ele diz agora para toda a tradição. Ele diz assim: eu e o Pai. É Jesus falando, tá? Ele fala: eu e o Pai somos 2, e daqui a pouco vai chegar o terceiro, que é o Espírito Santo. O que Jesus disse? Eu e o Pai somos... Olha quem está falando assim: Jesus e o Pai são um.
Bispo, eu estou bugando aqui, calma, a gente está só começando. Eu estou só preparando você para domingo que vem. Vê se a pessoa está com um cara que vai voltar domingo que vem. Não passa o WhatsApp dela para mim que eu vou lá buscar ela. Alguém vai dizer nessa hora, Bispo Fernando, tá bom, mas e cadê a Santíssima Trindade? Eu vou dizer algo para você, não se escandalize, não tem Santíssima Trindade. Existe um só Deus, um só Senhor. Da onde veio isso? Da igreja romana. Vai estudar a história da igreja romana, com seus dogmas, com seus... Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito. Então quando eu falo Pai, eu estou falando com Jesus? Sim. Quando eu falo Espírito, eu estou falando com Jesus? Sim. Porque Ele é o mesmo. Eu e o Pai somos um. Ah, Bispo, mas isso aí briga com algo aqui dentro de mim. A pergunta é simples. Você quer ficar com a tradição ou você quer ficar com a palavra de Deus? Nós temos que ir para a palavra. Porque aqui está a revelação de quem é Deus. Eu sei que isso aqui é profundo, mas é necessário que a gente pregue. Então nós cremos, amado, que Jesus nasceu sim, como diz a palavra, de uma Virgem Maria. Cremos nos seus milagres, na sua ressurreição, como nós celebramos hoje. Cremos que Ele está sentado no trono. Cremos que não há outro nome além do nome de Jesus. Nós cremos em tudo isso. Nós cremos que Jesus é o centro da igreja, que Ele é o Senhor, que Ele é o cabeça, como diz a palavra. Só que nós entendemos que a igreja está cheia de entulho. Então nós precisamos remover o entulho. Por isso que aqui em São Paulo são 29 anos, estamos indo para o 30º ano, 30 anos tirando entulhos. Para que você faça o quê? Beba de uma água pura. Para que você não beba uma água com areia, com terra, uma água limpa e cristalina. Alguém pode perguntar, mas bispo, o que isso tem a ver com este tempo? Eu posso dizer para você, tudo. Porque não existe mover, não existe um grande avivamento, não existe algo que vai vir um romper do Espírito, amado, sem conhecimento de quem é Jesus. Como é que eu vou viver algo se eu não sei quem me arregimentou para esse algo? Quem é o centro desse algo? Então eu preciso saber de fato quem é Jesus. Nós precisamos ensinar as pessoas quem é o verdadeiro Deus, quem é Jesus. Precisamos ensinar, sabe o quê? Que a obra está completa. Porque a tradição fica tentando completar a obra que Jesus completou, que já foi feita completa. Por uma só oferta, todos nós fomos aperfeiçoados. Na cruz, Ele foi a oferta, Ele foi o cordeiro. Então Ele me tornou perfeito, sim, na cruz do Calvário Ele nos tornou perfeitos. O que a tradição faz hoje? Através das obras da lei, fica tentando aperfeiçoar. Então tem um jejum aqui, um batismo aqui, tem uma subida no monte ali, tem um pagar o preço aqui, eu tenho que fazer um voto, eu tenho que barganhar com Deus, eu tenho que lutar. Isso é o que? Isso é tentar aperfeiçoar o que Jesus falou, já está perfeito. Vocês já foram feitos perfeitos em Cristo. Paulo falou, se eu vivo pelas obras da lei, quer dizer que eu estou anulando a cruz de Cristo. Cristo morreu em vão? Na sua vida Cristo morreu em vão? Lógico que não. Então não anule a luz de Cristo, a cruz de Cristo. Como que eu anulo a cruz de Cristo? Vivendo pelas obras da lei. Veja que coisa profunda que você está aprendendo essa manhã. Então quando isso passa a ser uma verdade, de fato existe uma transformação de vida. Quando isso passa a cair no seu coração, o Espírito revela, você começa a sentir o fluir das águas. Você começa a beber, sabe, do seu interior, começa a fluir rios de água viva, como disse Jesus. Então o que eu estou aqui preparando você? Para você entender que nesta igreja, nosso ministério, não permitimos entulhos. A graça de Deus não permite entulhos. Por isso Deus plantou você aqui. Sabe o que é isso aqui? Esse é o amor de Deus pela sua vida. Você pode estar assim, sabe, dando uma bugada aí dentro. Mas peraí, eu nunca ouvi isso. Eu quero dizer para você, é por isso que Deus te trouxe. Porque chegou a hora de você entender quem é Deus. Chegou a hora de você ir para a palavra. Chegou a hora de você ter conhecimento sólido, para ninguém mais te enganar. Para você entender o que Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Você não vai ser mais aprisionado pela mentira do legalismo, pela mentira do pastor moderno, pela mentira do progressismo evangélico moderno. Você vai ter a verdade no teu coração. E isso liberta você de cadeias, de amarras, de prisões, de traumas. Sei lá do quê. Olha quem está do lado e fala assim, você tem água cristalina. Fala, por isso Deus te plantou aqui. Bispo, então por isso que eu chego aqui e não recebo um vidrinho de óleo? Sim. Porque no antigo pacto precisava do óleo para ungir. Hoje nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Então por que eles usam óleo? Porque eles não têm um conhecimento que nós já recebemos a unção do Espírito. Então no passado eles tinham que ungir com óleo, no tempo da lei, no passado. Agora não, agora nós somos ungidos, o Espírito Santo está em nós. Essa unção. Uns são, outros não são, né? Essa é a unção. Na verdade, nesse caso, os filhos de Deus, todos são ungidos. Olha quem fala assim, você já foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Mas a doutora Beth contou que no antigo ministério molharam lá a peruca da irmã, lembra aquela história? Lambuzaram com óleo, para quê? Não precisa. Não precisa. Aí entra na orelha, aí entra... Depois para tirar esse óleo depois, amado. Haja Dove, haja Protex para tirar tudo aquilo.
Você já foi ungido com o Espírito Santo de Deus. Mas, bispo, por que no passado eles ungiam? Porque no passado era a lei. E na lei era o tempo onde estava pré-anunciando o que na graça seria. Então era a sombra dos bens que viriam. A Bíblia diz, a sombra dos bens vindouros. Então o óleo lá no passado apontava para o verdadeiro óleo que já chegou na dispensação da graça. Então se eu volto para o óleo do passado, eu estou dizendo que a cruz é anulada. Você está entendendo a seriedade do que é conhecer a palavra de Deus? Mas diga graças a Deus. Então você não chega aqui e vai receber um vidrinho de óleo, um carnê. Tem esse carnê aqui, é uma prova que você está fazendo com Deus. Não tem prova com Deus. Nós vamos entrar aqui, a pessoa fala, mas é a questão do jejum, a gente vai explicar tudo isso ao longo dessa próxima série. Então não falte, porque eu tenho aqui agora 10 minutos para acabar a mensagem, não dá para explicar todo o pacto da graça. Mas a gente vai crescer a cada culto a partir de hoje. E a rosa ungida, e o copo de água que eles oram e falam, amado, a fé está no copo ou a fé está em Jesus? Só responde. Então pronto, você não precisa orar pela água. A água você bebe, mata a sede. Isso aqui é a minha colaboração, tá? É uma brincadeira nossa de família, que meu irmão brinca. A água você bebe, não precisa fazer isso. Deixa eu voltar. Não, tem que beber e fazer assim. Tem que bater 3 vezes na madeira. Não, mas a água você bebe e mata a sede. E a oração? A oração você faz para Jesus. Porque a fé está nele, não está na água. Porque não, a água que salva. Não. Quem salva é Jesus. E ponto. Enfim, então aqui você não vai receber essas coisas. Pensa, a gente vai sair aqui, vai entrar numa sala ao lado e vai ter umas pessoas com espírito de adivinhação. Não. O menino da Libras está empolgado, hein? Está amarrado, ele disse. Está amarrado. Então aqui, amado, você recebe a água da vida. Aqui você recebe o conhecimento de quem é Jesus. Diga graças a Deus por isso. Olha, eu sei que para muitos aqui, sabe, isso pode ser muito novo. E eu quero dizer que pregar sobre isso também, para muitos que ouvem, é doloroso ou dolorido. Mas essa é a verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra é uma espada. Você já cortou a mão com uma faca, com uma espada? Uma vez eu enfiei um bisturi aqui na minha mão. Fui pôr o bisturi no cabo, e entrou aqui no meu dedo. Dói. A palavra é assim. Ela dói quando corta, mas ela te salva. Te salva de todos os seus traumas, todos os seus, enfim. Lembra que o evangelho é livrar você de você mesmo? É isso. Então eu quero que você saiba, para a gente caminhar para o final, que tirar entulhos da obra não é algo fácil, mas é necessário. Então para mim, como pastor, seria muito mais fácil, muito mais tranquilo eu pregar o evangelho no tela de hoje em dia. Seria muito mais fácil. Eu afirmo para você, mais confortável. No meu ego, na minha carne, seria mais... Fala, ninguém está nem aí para o seu pecado, vive a vida como você quer. Seria mais fácil. Você não tem opositores, na verdade. Você está pregando o que a multidão quer ouvir. Mas a voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Então temos que pregar o que Deus diz. Mas seria mais fácil o evangelho no tela. Falar, você é o ponto fraco do coração de Deus. Seria mais fácil dizer isso. E tudo isso que é dito hoje em dia. Mas eu confesso para você, amado, que Deus nos levantou como reformadores. Por isso eu comecei trazendo um pouquinho do que é a reforma protestante. Porque é um tempo de reforma para essa geração. E você precisa entender que isso faz parte da sua vida. Eu quero terminar, porque o tempo termina, o tempo acaba, eu preciso terminar o culto, com Colossenses 1:20, que diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, está falando de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Em Jesus você foi reconciliado, todas as coisas foram reconciliadas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora, o que é isso? Antes, em outro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que era estranho ao entendimento de Cristo. Você que tocava o tambor, você que recebia uns espíritos, sabe o que é? Oi, estão os 3 aí, eu apontei para a fileira da frente, mas vocês 3 batem um papo depois. Pastora Cláudia, Beni e a Marta que está atrás. Vocês vieram do mesmo lugar. Era estranho, talvez um monte aqui também. O catolicismo, o espiritismo, todas essas coisas. Era estranho para muita gente aqui. Inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Estávamos no império das trevas, não é verdade? Agora, porém, diga graças a Deus, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Mas o que eu fiz para isso? Sabe qual é a notícia? Nada. Ele fez por você. Isso é a graça. Porque se fosse pelas obras, nós não seríamos salvos. Ai de nós, amado, porque pelas obras de lei ninguém é salvo.
Mas Jesus, pela sua graça, nos fez santos, inculpáveis, irrepreensíveis. É assim que a igreja deve ser no tempo de hoje: santa, inculpável, irrepreensível. Por isso você deve lutar com unhas e dentes pela santidade da igreja. Verso 23: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, olha lá, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Era o que Paulo estava pregando, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero terminar dizendo para você: eu, assim como Paulo, espero que você faça coro comigo, nos tornamos ministros deste evangelho. Assim como Paulo, Deus nos chamou para isso. Para quê? Para que o Brasil experimente um poderoso mover, para que as nações experimentem e saibam quem é o verdadeiro Jesus Cristo. É preciso que todos os filhos de Deus entendam que são ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra, o que é essa letra que tanto falam? É a lei mosaica que matava, porque era maldição e morte. Mas do Espírito, que é a graça de Deus, que liberta. Você é o ministro da nova aliança. Eu falei há uma quinta-feira, 2 atrás, o que faz um ministro? Ele ministra. Você é um ministro chamado para ministrar. Então nós vamos entender que é preciso que todos saibam disso, os filhos de Deus, que têm uma nova aliança, e que também se tornem como nós ministros. Então para que Deus te trouxe aqui? É a minha última frase do esboço. Deus te trouxe aqui hoje, nessa manhã, porque existe uma grande obra sendo feita. E fica calmo, porque quem começou boa obra é fiel para comer. Então você não precisa pegar para você o peso. Por isso que ele falou que o fardo é leve e o jugo é suave. Porque a gente tem que lembrar que quem deu a vida pela igreja não foi o pastor, foi Jesus Cristo. Isso aqui tira um peso das minhas costas, você não tem noção. Então quando a gente prega quem é Jesus, amado, nós estamos anunciando, e quem revela é o Espírito. Como eu falei no início, eu não preciso ficar em goela abaixo falando aceita, 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 aceita mais um pouco, aceita. Que aceita? Ele que te aceitou. Fomos aceitos por Ele. Então Jesus te trouxe aqui nessa manhã, para quê? Para que você comece a compreender o quanto você é amado dEle. Para que você comece a compreender a obra de fato que Ele fez da cruz por você, pelos seus filhos. E para que você viva com essa ousadia, com essa intrepidez que viveu o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer depois que ele andou com os mais experientes, ele falou, não tiveram proveito de nada. Ele falou, quem eram esses? Os 12 apóstolos, ele andou com os caras, eles não me acrescentaram nada. Por quê? Porque ele entendeu que Pedro era para circuncisão, e ele, Paulo, para incircuncisão. 2 alianças. O ministério da circuncisão, a lei de Moisés, ele levantou 12, Pedrão, representante deles. E para a dispensação da graça, ele levanta Paulo. Aqui estamos nós. Para que Deus levantou Paulo? Porque tinha os gentios que deveriam ser alcançados. A Bíblia diz, gentios predestinados. Eu e você somos esses. Não temos sangue de judeu nas nossas veias. Por isso o apóstolo Paulo começa ali um período de impulsionar o evangelho, abrir igrejas, e começa ali a ser ministro, e é perseguido, é castigado, e é açoitado com vara. Passa fome, passa frio, e ele diz, mas eu tudo posso daquele que me fortalece. Por quê? Porque ele sabia que ele foi regimentado por esse Deus. Nós somos esses desse tempo. Então entenda que quando você pregar a graça de Deus, não vão te lançar flores, não vão jogar rosas. Eu tenho dito, né? Nós não temos o ministério do Vando, o Vando Gospel, que vão lançar, é que o Vando lança um calcinha, né? Mas enfim, não vão lançar coisas. Quando você pregar o evangelho, vão tacar pedra em você. Não é pro Vando que joga um calcinha? Ah, vocês sabem, né? Alguém vai dizer, nossa, bispo, na minha época do mundo. Amado, aqui você não precisa jogar nada. Aqui você precisa crer na palavra de Deus. Quando você pregar a graça de Deus, não vão te jogar flores, não vão te jogar nada. Talvez te joguem pedras. Porque Jesus foi esse. Só para pensar. Jesus vem e começa a pregar tudo isso, anunciar e falar, eu e o Pai somos um, e isso e aquilo, e começa a falar das escrituras. Os judeus da época fizeram o quê? Crucificaram ele. Se fizeram isso com Jesus, que era o próprio Deus, imagina com nós aqui. Então não pense que vai receber flores, aplausos, falar uau, as pessoas vão ficar revoltadas. Fizeram isso com o próprio Deus, Jesus Cristo. Mas Jesus trouxe aqui para você entender quem Ele é. E quando você entende quem Ele é, o entulho é tirado da sua vida, tudo é removido. E você passa a desfrutar, põe a tela inicial pra gente. Você passa a desfrutar o quê? Da leveza do que é o evangelho. Imagina viver uma vida inteira cheio de entulho. Imagina beber uma água aqui de baixo, cheia de podridão. Ah, aquilo não mata a sede. O que mata a sede? A água cristalina. Ei, eu termino dizendo, existe água. E a água é pura. E nós vamos entulhar todos os poços que a tradição está entulhando aí. Para que as pessoas conheçam aquilo que eu e você conhecemos. Eu fecho dizendo, não confunda a verdade do evangelho com o evangelho progressista. Nós estamos aqui
impulsionados por um espírito de ousadia, de poder, de moderação, porque esse é o Espírito Santo de Deus, para anunciar as verdades do Evangelho da graça de Deus, porque isso é a única coisa que edifica e gera herança, segurança na palavra de Deus. Deus quer que você seja seguro, para não chegar depois alguém e falar assim: está amaldiçoado, eu amaldiçoo a sua vida. Você fala: peraí, mas Jesus na cruz quebrou a maldição. Então pode vir um pastor, pode vir um urubu, pode vir uns corintianos gritando em cima de você. Você vai falar: pode sair todo mundo. Jesus na cruz me livrou de tudo isso. Livrou ou não livrou? Os corintianos ficaram assim: Jesus te livrou de toda a maldição. Então não tem, o pastor lançou uma maldição, outro, foi quebrada a maldição, senão nós estamos negando a obra de Cristo na cruz. Paulo falou: eu não anulo a obra de Cristo. Não anule a obra de Cristo. Mas o pastor vem e fala alguma coisa. Amado, Jesus é o verdadeiro pastor, que apacenta as ovelhas com mansidão, com retidão, com justiça. Ele está aqui te apacentando com justiça hoje. Então não tem nada que eu faça contra a sua vida que invalide o que Jesus já fez na sua vida. Fica com a obra da cruz. Fica com o sangue vertido que te lava, te regenera, te redime de todo o pecado. Amado, eu poderia ficar aqui até amanhã, mas o tempo acabou. Domingo que vem eu espero você, que nós vamos iniciar. Hoje foi só o tempero. Foi só o... Domingo que vem, esteja aqui, porque você vai começar a caminhar por uma estrada que Paulo diz: nem o louco erra nessa estrada. Traga o seu bloco de notas, traga o seu caderninho, você que é mais antigo, traga o seu óculos, traga tudo que você precisa. O seu aparelhinho para quem precisa do... Traz tudo, para você ouvir tudo que você precisa. A coberta, a sunga, não! Fica de pé no seu lugar. Graças a Deus. Quantos ouviram a voz de Deus? Eu quero dizer para você que está chegando, tudo isso que nós estamos afirmando aqui com segurança está na palavra de Deus. E a partir de domingo que vem nós iniciamos uma série profunda. É um divisor de águas. É um antes e um depois. Mas a série de José foi boa. Espera domingo que vem. Espera para você ver onde Deus vai te levar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pai, te damos graças por essa manhã. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Jesus, a minha oração é para que o Senhor possa trabalhar nos corações, porque é o Senhor que trabalha. Eu lancei a palavra como um prudente construtor, e o Senhor diz: veja cada um agora como edifica. Cada um vai edificar, Jesus. Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento veio de ti, Jesus. Eu sei que o crescimento virá de ti, Pai. Estamos aqui removendo entulhos. Talvez hoje, Jesus, tiramos só uma pedrinha de tantos entulhos, mas nós oramos porque vai acontecer a partir do próximo domingo no nosso meio, Jesus. Nós já começamos a pisar, Jesus, nesse lugar espiritual. Nós passaremos, Pai, por uma transformação definitiva nas nossas vidas, Jesus. Nós passaremos, Pai, por um lugar onde nós não nos reconheceremos mais, porque a Tua palavra fará isso. A Tua palavra vai nos livrar, Pai, de entulhos, de traumas, de paradigmas. Oh, Jesus, seja o que tenham colocado sobre nós, nós iremos remover, Jesus, porque o Teu Espírito faz esta obra. Saímos daqui, Jesus, alegres. Saímos daqui gratos. Saímos daqui, Jesus, oh Pai, com os nossos corações cheios, Pai. Obrigado porque nós entramos de um jeito e sairemos de outro, Pai. Esse é o Teu Evangelho, Jesus. Essa é a transformação que o Senhor tem, Pai. Sairemos daqui para viver dias bons. Sairemos daqui para viver a leveza do Evangelho. Sairemos daqui para viver a melhor semana da nossa existência. E eu, na autoridade do Teu sangue, na autoridade de ministro, profetizo o melhor mês da história deste povo, Deus. Pai, nós viveremos um romper, viveremos algo sobrenatural. Nós daremos passos de fé e de ousadia na direção da Tua voz, Jesus. Leva-nos para uma nova dimensão, leva-nos para um novo patamar. Nos leva nas asas da Tua alvorada, Jesus. Nos leva, Pai, para onde o Senhor quiser. Pai, seja feita em nós a Tua vontade. Viveremos um mês de avanço, um mês de alegria, de saúde, de prosperidade, de abundância. Oh, viveremos um mês de reconciliação,
Viveremos um mês de harmonia nos lares. Viveremos um mês, Pai, dos teus milagres, prodígios e maravilhas. Viveremos o melhor mês da nossa existência. Por isso saímos daqui declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida daqueles que creem. E aqueles que estão removendo o entulho de suas vidas, diga: você consegue dar um brado a Jesus aí no seu lugar? Aleluia! Se Deus é por nós, abraça quem está do seu lado e fala: Jesus é por você. Fala: você tem tudo o que você precisa. Eu espero você amanhã no office. Eu vou estar lá orando, confessando com o nosso time às 20 horas, oração e confissão. Uma boa semana a todas, um bom domingo. Olha quem está ao seu lado e diga: Jesus é por nós. Tchau.